gravar. Então, vamos continuar aqui a leitura do nosso livro. Sejam todas muito bem-vindas ao estudo de hoje. Como nosso encontro é semanal, nós vamos acelerando, porque eu estou compilando mais as informações para que a gente possa, ao longo deste ano, né, não de um ano, que a gente possa ler praticamente um livro por mês. Então, estou me propondo a ler de 8 a 10 livros no ano com vocês. Então, nós estávamos falando, né? Primeiro, começamos o livro Essencialista falando primeiro da mentalidade, né, essencialista, que é a mentalidade de sempre buscar, buscar menos, porém melhor, eliminar os excessos da nossa vida que só nos sobrecarregam e que não nos conduzem realmente aos nossos objetivos. Depois nós começamos a trabalhar o explorar, né? Que é como discernir as muitas trivialidades do pouco que realmente é importante, que é vital. Então, nós falamos no nosso último encontro da importância de ter tempo livre para pensar, para refletir, empresas que fazem isso, grandes nomes como Bill Gates, empresas famosas, grandes, que tiram um dia para refletir, que tem ali um brainstorm com seus colaboradores, para poder realmente parar para olhar de fora o que está acontecendo e, assim, ter uma possibilidade de ter uma criatividade, de olhar as coisas de uma outra maneira. E dando sequência, né, a esse capítulo que traz a ideia do explorar, ele traz que, para que a gente possa realmente conseguir discernir o trivial do vital, nós precisamos explorar, olhar, brincar, dormir e selecionar. Então, eu vou começar aqui falando do olhar, né? O que ele traz? Ele traz que o mais importante de tudo é a gente ter uma escuta ativa e um olhar atento a tudo o que está acontecendo, para que você possa conseguir extrair a essência, né? E é muito isso que a gente estuda no curso Palavra que Transforma, né? E agora dando continuidade no curso Construindo Confiança em Si, onde nós vamos dar sequência a uma parte da comunicação, né? Esse olhar atento, esse ouvir, né, ativo, é você procurar entender o que está por trás das interações das pessoas, né? É você procurar buscar a essência do que está sendo dito. E aí ele traz exemplos, né, como é que fala, jornalistas que, pela própria profissão, eles são ensinados a extrair a essência das coisas, né? E aí ele até traz um caso muito interessante de uma jornalista que, quando ela entrou, é aquela coisa, veja o que realmente importa, que ela, quando ela entrou na faculdade, foi ensinado para ela que, para você identificar o lead, né, para você trazer o que o conceito de lead era você sempre trazer o porquê, o quê, o quando e o quem da reportagem, né, que vai estar resumindo as informações essenciais. E aí o professor passou um exercício para eles, dizendo o seguinte: olha, o corpo docente da escola irá à cidade de Sacramento na próxima quinta-feira para um colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão o reitor, tarará, tarará, e o governador da Califórnia. E aí, essa informação era para eles resumirem, extraírem a essência dessa informação para poder, como prática daquilo que estava sendo ensinado. E aí eles começaram a escrever, cada um mais resumido que o outro, e no final o professor falou: olha, ninguém foi bem. Na verdade, o lead desta informação não haverá aula na próxima segunda-feira. Ou seja, ele trouxe uma série de informações não essenciais
né, que era sobre o evento que ia acontecer, mas qual que era a essência que precisava ser informada para os alunos? Não era o que ia acontecer, quem que ia falar, o que eles iam fazer em outra cidade, mas era simplesmente não vai ter aula na segunda-feira. Então, é a gente aprender a extrair o essencial. E aí ele traz que muitas vezes, quando nós estamos com um excesso de atividades, um excesso de coisas, nós acabamos captando ou dando importância àquilo que não é de fato importante e nos atendo, nos prendendo aspectos do que está acontecendo que não vão nos levar a nada, né? E aí, mais uma vez, trazendo a ideia do quanto a meditação é um exercício para a gente desapegar, aprender a ver as coisas, o que está acontecendo, sem nos deter especificamente a nada, porque aí você tem uma capacidade de olhar a sua realidade, aquilo que você está vivendo, como uma observadora, e com isso ter uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo, e não uma visão inflamada ou deturpada de algum aspecto, né, da situação. E ele traz um exemplo, né, de um panorama mais amplo, contando que em dezembro de 72, o voo 401 da Eastern Airlines caiu na Flórida e matou 100 passageiros. E aí ele conta que o copiloto ele ficou muito atento a uma luz do sinal de que a rodinha tinha descido, né, se ela tinha descido ou não, e a luz, embora a rodinha tivesse descido, né, não é roda, né, tem outro nome aqui, mas embora tivesse descido, a luz e travado, né, o pouso frontal, o trem de pouso frontal, a luzinha não acendeu, então eles ficaram sem saber se estava ou não, ficaram ali um tempão gastando com aquilo, quando na verdade eles não perceberam que não tinham ligado, né, o piloto automático não estava ligado, e eles não perceberam que nisso eles estavam caindo a altitude, e aí não dava mais tempo de ligar o piloto automático para ele seguir, enquanto eles verificavam, até mesmo em loco, se a roda tinha descido ou não. E aí, moral da história é que o acidente aconteceu. O que ele quis dizer? Que toda a equipe da cabine ficou focada num detalhe e deixou de focar o que era mais importante, a altitude da aeronave. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós nos perdemos, muitas vezes, com mágoas, chateações, brigas, né, agressividade, muitas vezes ressentimento, ficamos ali parados, olhando para o outro e para o que o outro fez conosco, sem ir no âmago da questão, sem parar e perguntar para a gente, o que eu estou sentindo? Qual necessidade minha não foi atendida para que eu esteja me sentindo dessa maneira? E aí trazer à tona o que realmente está acontecendo e buscar o que fez com que isso fosse deflagrado, né? De que forma eu posso agora, já sabendo da minha necessidade, fazer com que ela seja atendida? Ou me perguntar, essa necessidade pode ser atendida? O Marshall Rosenberg, né, ele traz no livro dele, até é um livro que está na lista dos que nós vamos estudar esse ano, né, que é a comunicação não violenta, ele traz que uma vez uma pessoa, né, ele estava buscando entender o que essa pessoa, o que estava por trás da tristeza daquela pessoa, da mágoa que ela estava sentindo, e aí e era um homem, ele foi puxando, a pessoa estava sem graça e nem sabia direito por que ela ficava tão chateada daquela maneira. E aí, no final das perguntas que ele fez, ele falou assim, olha, na verdade, eu estou triste porque eu gostaria que as pessoas, ou que a minha mulher, ela percebesse aquilo que eu preciso e me desse antes mesmo de eu manifestar aquilo. E quando eu vejo que ela não consegue perceber isso, eu fico chateado. E aí o Marshall traz, olha, infelizmente,
não é possível, a sua necessidade, ela não é possível de ser atendida, porque as pessoas não têm uma capacidade, por mais atentas que sejam, de prever o que, ou de perceber o que está acontecendo dentro de você. Pode ser que uma vez ou outra isso aconteça, mas no dia a dia isso é impossível. Então, até para dar real, porque muitas pessoas vivem num mundo de ilusão, acreditando que não são felizes porque não têm isso ou aquilo, né? Quando, na verdade, elas não conseguem ter coisas que não dependam exclusivamente delas, né? É lógico que elas têm relacionamentos saudáveis que vão sendo nutridos, mas e que à medida em que você corresponde, né, quanto melhor o nível, né, do seu feedback, do feedback que você dá para as pessoas, maior também é o feedback que você recebe, né? Quanto mais atenção você dá, mais você recebe, que é o que também nós vamos trabalhar nesse livro. Preciso saber se estou indo bem, aqui que fala muito de feedback e que traz para a nossa vida, né? Mas assim, é importante a gente entender que não tem coisas que a gente não pode criar uma expectativa. Então, é melhor você lidar com a realidade, entender que isso é seu, é algo que você precisa nutrir e não criar expectativas falsas de algo que não vai se realizar porque é simplesmente impossível, porque depende do outro, né? E muitas vezes, mesmo o outro querendo, ele não dá conta. Então, você ter a realidade e aprender a lidar com ela é fundamental, né? Esses dias eu vi um vídeo da Adélia Prado falando exatamente do perigo, né, da gente não entrar, muitas vezes, na dor da realidade. É muito importante você sofrer determinadas situações, né, porque quando você percebe que a sua expectativa não é atendida, o que acontece? A gente sofre, a gente fica triste. Eu tenho expectativa de que algo aconteça, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na área financeira, e quando aquilo não acontece, você fica decepcionada, você fica frustrada, você fica triste. Mas aprender a lidar com essa frustração é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimimento, até mesmo para a gente colocar as nossas expectativas num patamar de realidade, né? O Paulo Vieira ele traz um conceito que eu amo e eu acho perfeito, que é a satisfação, que é o teorema da satisfação. Ele coloca que a satisfação é igual a percepção menos expectativa. Se você tem uma expectativa gigante de que as coisas aconteçam, né? Mas a sua percepção da realidade é muito pequena, a sua percepção da vida, o seu nível de gratidão, o seu nível de consciência das coisas, né? Porque quanto mais você amplia a sua consciência, mais você percebe o quanto você tem, mais foco você tem no que já está presente na sua vida, ao invés de ter foco no que falta, né? Então, se você tem uma expectativa gigante e uma percepção pequena, né? Você não é grato, você não tem consciência de si mesmo, você não tem essa percepção do seu poder, a sua conexão com a sua essência, você vai estar sempre insatisfeita. Por quê? Porque essa conta não fecha, né? Vamos supor, você tem uma percepção 4 e uma expectativa 10, você vai estar devendo 6. Agora, quando você alinha, né, a sua expectativa, coloca ela no lugar certo e você aumenta o seu nível de percepção, o seu nível de consciência, o seu nível de gratidão, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você vai estar sempre com a sua satisfação no positivo, né? E é bem isso que ele tá trazendo aqui, a questão de você desse olhar, né? Qual é o seu olhar para a vida, né? Então, voltando aqui, esse olhar que ele traz da importância da gente olhar para aquilo que realmente importa e não nos perder naquilo que não tem sentido, em expectativas falsas, em se aprender, por exemplo,
Quantas vezes você vai num lugar que tem muitas coisas maravilhosas acontecendo? Você vai numa festa, né? Tudo lindo, decoração linda, pessoas agradáveis, pessoas bem vestidas, um buffet gostoso, uma música legal. Aí você vai e fala assim, você sai da festa assim, quando eu fui comer bombom, não tinha bombom. Que absurdo! Não tinha um bem casado, não tinha... Entende? E aí é você se questionar, porque assim, gente, isso a gente faz o tempo inteiro, né? Você sai, vai num lugar, tá super agradável, mas aí você vai focar o quê? Fulano não me cumprimentou, você viu? Esse é o resumo da ópera da noite. Então, comece a prestar atenção aonde você está colocando o seu foco de consciência, né? Dentre várias situações positivas, o que faz você se deter aquilo que foi ruim, a única ponto que não foi tão legal, e você resume a experiência naquilo. Então, olhar para o que realmente importa te empodera, traz satisfação para a sua vida, dá sentido para a vida. Poxa, eu encontrei os amigos, né? O ambiente podia não estar o melhor, a escolha do lugar, né? Talvez não tenha sido a melhor, mas o que foi o resumo da ópera? Encontrei as pessoas que eu adoro estar junto e a minha noite foi uma delícia. Se você concentrar, isso te potencializa, te energiza, faz sua vida ganhar um patamar de satisfação muito maior do que quando você se perde nas coisas que não têm importância. E aí ele traz, né, convida a gente a manter um diário, né? E ele fala que, inclusive, os jornais antes eram chamados de diário. Trazer um diário e manter uma postura, né, na escrita, de não escrever tanto, né? É menos, porém é melhor, né? Ter uma e alimentando esse diário com coisas resumidas e que depois de 3 meses que a gente volte e leia esse diário, mas não se atendo a aspectos específicos, mas percebendo o que a gente vem fazendo da nossa vida, porque, curiosamente, se você parar para pensar o que você fez na semana passada, né, todas as suas ações, é bem possível que, de pronto, você não se lembre, né, de coisas que você fez na semana passada, coisas que você comeu na semana passada, né, a não ser que você, talvez um evento que você tenha ido, algo que se destaca, você vai lembrar, mas algo do seu cotidiano você não vai lembrar. E aí, como que você pode avaliar se aquilo é positivo para a sua vida ou não? Então, ele traz a ideia de que a gente precisa olhar querendo ver. Ele traz a experiência, né, de uma pessoa, uma cientista, né, que cursava uma matéria de matemática e foi chamada para participar de um projeto de baixíssimo custo. E aí, qual que era a demanda, né? 4 milhões de crianças com baixo peso ao nascer morrem nos primeiros 28 dias por não terem gordura suficiente para manter a temperatura do corpo. Então, olhando para essa chamada aqui, qual que era a ação imediata? Era o quê? Construir uma estufa para crianças, né, para bebês, de baixo custo. Mas aí o que eles fizeram? Eles foram lá no Nepal e viram que o buraco era mais embaixo. Ou seja, eles descobriram que 80% dos bebês não nasciam em hospitais, eles nasciam em casas onde não tinha eletricidade. Então, mesmo que eles produzissem uma estufa elétrica com um custo baixíssimo, não surtiria nenhum efeito para esse projeto, porque o problema é que as pessoas não tinham eletricidade. E aí eles desenvolveram, né, tipo um saco de dormir pequenininho, com uma substância cerosa que é aquecida na água e colocada num envoltório, conseguiria dar aquecimento por 6 horas. Então, olha que coisa maravilhosa, é a gente querer enxergar as coisas de verdade, né? É você não ficar só no superficial das coisas, é você olhar querendo ver verdadeiramente. Quantas vezes a gente tem medo de ver? Eu vou contar para vocês
uma cliente de coach que tá fazendo coach comigo, ela está muito endividada e assim, ela contratou uma consultoria financeira, né, muito endividada mesmo. Ela é médica, ganha muito dinheiro, mas está muito endividada. E assim, e ela tem muita dificuldade de fazer o exercício da planilha dela, que é colocar todas as contas, tudo que ela gasta na planilha, para a consultoria conseguir analisar. A consultoria tem 2 meses e ela ainda não conseguiu entregar isso, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Essa dificuldade, ela sabe que ela está super endividada, mas ela prefere deixar aqui de lado, porque se ela olhar e enxergar o que ela de fato está vivendo, ela tem que encarar, e ela não quer encarar. E é isso que acontece com muitas pessoas. Fingem que não estão vendo para dar conta de conviver, para não ter que enfrentar, porque depois que você vê, não tem como desver, né? Então, e é tão interessante que esse padrão de não assumir a vida de frente, ela espalha para todas as áreas da vida dela. Então, ela está assim, deixando pedaços dela em todo lugar que ela vai. Por quê? Porque ela não quer ver, ela não quer lidar com situações difíceis. E o fato é que, enquanto a gente não olha para a nossa sombra, a gente não a ilumina. Então, olhar é o primeiro passo para a mudança. Quando você toma consciência de algo, olha, isso aqui é isso, quando você enxerga, né, você toma providência. Mas quando você não quer ver, você deixa no banho-maria e as coisas não mudam. E, de um modo geral, você aprofunda aquela sua dificuldade. Então, e aí ele traz a ideia de que nós não precisamos não apenas só ver, mas brincar. Nós precisamos trazer de volta o brincar para a nossa vida. E aí ele traz várias experiências, né? Trazendo a ideia de que o brincar é vital para a nossa criatividade, para expandir, né? Para a neuroplasticidade, e que nós acostumamos com a ideia, né? Aprendemos que brincar depois de adulto é algo que não faz o menor sentido, né? Até porque as empresas modernas, elas têm suas origens nos moldes da Revolução Industrial, quando o único objeto era otimizar a produção em massa de mercadorias, e que os gestores se inspiravam no exército. Inclusive, até hoje prevalece, né? Essa aqui é a minha equipe de primeira linha, né? Ou seja, primeira linha é uma denominação do exército, é quem vai na frente na hora da batalha, né? Então, a formatação da nossa indústria, a formatação, ainda mais num país onde se adota o capitalismo, né? Isso é muito entranhado. Por quê? Porque a ideia é a produção e o consumo, né? Então, essa coisa do, como é que fala, do descanso ósseo, não, o que é, como é que é a expressão? Que é uma ociosidade, quer falar, Mônica? Ócio criativo? O ócio criativo. Ah, que bobagem que é essa? Não é bobagem. Se você não tem tempo de pensar, se você não tem tempo de fazer perguntas para você, de refletir sobre algo, a ideia não vem, as respostas não vêm. Então, se você não cria espaço na sua vida para se ouvir, você não avança. E, invariavelmente, a maioria das pessoas faz o quê? Está sempre para fora. Tem medo de entrar para dentro, tem medo de olhar para si, tem medo de as pessoas. Nós não conversamos conosco mesmo. Nós estamos sempre interagindo com o outro, mas poucas vezes estamos interagindo conosco. Então ele traz que brincar
que ele define como o que fazemos apenas pela alegria de fazer e não para atingir algum objetivo, é essencial em muitos aspectos. E o Stuart Brown, fundador da National Institute for Play, né, que é Instituto de Brincadeira, ele estudou cerca de 6 mil indivíduos e concluiu que brincar tem o poder de melhorar tudo de forma significativa, de saúde aos relacionamentos, da educação à capacidade de inovação das empresas. A brincadeira leva à plasticidade neural, à adaptabilidade e à criatividade. Nada desperta mais o cérebro do que brincar. E aí ele traz que um estudo feito com macacos mostra que até no reino animal isso é real, né? Que os macacos, aqui, ó, estudo, não é macacos não, é urso pardo, 15 anos, passou 15 anos estudando o comportamento dos ursos pardos, descobriu que os que mais brincavam tendiam a viver mais tempo, e isso também pode ser aplicado a nossa vida, até porque recentemente, entre aspas, saiu um estudo longevo da Universidade de Harvard, um estudo de mais de 70 anos, comprovando que os relacionamentos, fazem com que as pessoas aumentem a sua longevidade e que tenham menos problemas cardíacos. Então, eles trouxeram esse estudo com muito detalhamento, um estudo muito interessante. E aí ele fala que, como fruto desse estudo, brincar expande a mente de um jeito que nos permite explorar, fazer novas ideias brotarem ou ver as antigas sob uma nova luz. A atividade lúdica nos torna mais questionadores, mais antenados com as novidades, mais empenhados. Brincar é fundamental para viver como essencialista, porque alimenta a experimentação em pelo menos 3 aspectos específicos. O primeiro, amplia a variedade de opções disponíveis, o que nos ajuda a ver as possibilidades. Depois, segundo lugar, é um antídoto para o estresse, E, em terceiro lugar, tem um efeito positivo sobre a função executiva do cérebro. As funções executivas cerebrais são planejar, priorizar, agendar, prever, delegar, decidir e analisar. Em resumo, a maioria das habilidades que todo executivo precisa dominar para se destacar na carreira são consequências, são desenvolvidas com o brincar. Então, olha o poder disso e que é algo que nós literalmente negligenciamos o tempo inteiro. Então, eu quero agora, a gente está aqui 7h10, eu quero trazer para vocês, eu falei para vocês que eu ia explicar um pouco mais hoje sobre como vai funcionar o Clube do Livro, o nosso Café com Autoestima. A nossa ideia a gente começou esse grupo de estudo de livros em 2021 e estudamos já dezenas de livros, dezenas eu não digo, mas mais de uma, posso dizer sim, que acho que já deu 2 dezenas de livros. E a última edição, a gente estava começando a trabalhar com um valor de energia de troca, com um valor por livro. E a gente trabalhou com 297 por um livro também gigante que a gente estudou, que foi o Mindset, mas foi um estudo maravilhoso. E pensando na ideia de fazer com que a gente tenha um espaço onde a gente possa realmente estar lendo o ano inteiro, estudando o ano inteiro, eu resolvi criar uma assinatura anual com um valor simbólico, para a gente poder estar aqui nessa troca durante todo o ano. Aí você pode pensar assim, mas para que isso se eu posso ouvir no YouTube, ouvir tantos livros, quanto eu posso ouvir os vídeos no YouTube, mas a questão
primeiro, o compromisso de estar aqui uma vez por semana, né, nos ativando para aquele objetivo. O segundo é a sequência de algo que você está fazendo, é você ter início, meio e fim, né, e você está ali refletindo sobre aquilo de uma forma muito mais ampla do que você refletiria se você estivesse sozinho, não apenas com a minha contribuição, porque, né, eu venho estudando já há muito tempo sobre essa área de desenvolvimento humano e, com certeza, as conexões que a gente começa a fazer, elas são muito maiores, né, com cada coisa que você lê. E aquilo vai gerando registro e vai, através dos exemplos, fazendo sentido, né, para a gente. E terceiro, o poder do grupo, né, de estar aqui junto, desse comprometimento de estarmos aqui juntos. Se eu, por acaso, não pude vir nessa vez, na semana que vem eu estou aqui, né? Então, assim, as pessoas que estão, né, estudando comigo há mais tempo, como a Nara, a Cláudia, a Vânia, as duas Vânias, né? Rosana também teve um tempo, Cris, Isolda também já teve aqui comigo. Então, assim, mas que deram sequência, são as primeiras, o quanto você se desenvolve, né? Então, o programa é Café com Autoestima, programa de desenvolvimento pessoal pelo estudo de livros. E a cada vez que você lê e dá sequência e consolida, porque uma coisa é você ler ou ouvir uma vez, outra coisa é você ir repassando um livro, que aquilo vai consolidando em você pela repetição dos nossos encontros, até que a gente fecha um raciocínio. Então, a ideia é que a gente faça uma assinatura anual, né? Até porque tudo precisa de um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Não, nem vocês vão ficar em débito comigo e nem eu em débito com vocês, ou seja, tem que ser um ganha-ganha para todo mundo, tem que ser bom para mim, bom para vocês, todos aprendemos, mas obviamente eu tenho a responsabilidade de estar conduzindo, de estar preparando, de estar lendo, para estar entregando o melhor aqui. Então, o que eu, pensando nessa possibilidade e para tornar viável e assim, até mesmo algo que as pessoas nem vão sentir por estarem participando, né? Então, foi isso que eu pensei, da gente fazer, né, uma assinatura onde a gente pudesse ler, né? Então, eu estou trazendo também propostas de livros para vocês que, eventualmente, a gente pode ir modificando ao longo do tempo, à medida que vai, vamos supor que saiam novos livros, saiam novas propostas, a gente pode rever, mas a ideia inicial é que a gente estude, né? O livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que é para a gente aprender, né, como conversar para atrair as pessoas para nós, com empatia, né? Aprender a dizer não, aprender a se posicionar. Nós vamos trabalhar nesse livro. Outro maravilhoso é esse, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, é um livro que trabalha feedback, a importância de você dar retorno para o outro e de perceber o retorno do outro, o quanto isso faz com que as pessoas mudem o comportamento delas em favor, né, da relação. É algo assim, esse livro é encantador. Esse livro, Você é o Placebo, né? É um livro que trabalha exatamente a ideia, né, de que o que significa você é o placebo? Significa que tudo está aqui. A sua cura vem de você mesma, dos seus pensamentos, do acreditar, e aqui ele traz vários exercícios. Esse livro, ele é best-seller do New York Times, é um livro novo, então é muito interessante, é fruto de uma pesquisa científica também, é muito, muito bacana. Tem também o Sem Esforço, que é a continuidade desse aqui que nós estamos trabalhando hoje. Quero trazer também, gente, Os Segredos da Mente Milionária. Por quê? Ai, mas de dinheiro, de nananã. Qual que é a ideia, gente? Nós estamos aqui trabalhando mentalidade. Nós estamos trabalhando a mudança da nossa mentalidade. Tudo. A gente
cria a nossa realidade a partir das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. Então, o foco principal é mudar, é expandir minha consciência e mudar o meu mindset, porque eu não alcanço aquilo que eu não conheço. Eu preciso me emaranhar com a realidade para que eu possa acessá-la. Ninguém vai ter um helicóptero se não convive com quem tem helicóptero, se não precisa de helicóptero, se não vê a praticidade de um helicóptero, se não vê o quanto é prático, as pessoas toda hora falando de helicóptero. É assim. E eu preciso me emaranhar com uma nova visão a respeito de prosperidade, a respeito de abundância. Então, a minha proposta é que a gente trabalhe Os Segredos da Mente Milionária e também o livro do Napoleão Hill, Pense, Quem Pensa Enriquece. Todos aqui voltados para uma mentalidade de prosperidade, de abundância. Quando a gente fala, a gente muda o nosso mindset para esse mindset de prosperidade, de construção de riqueza, a gente fala disso, mas isso é em todos os níveis, em níveis de relacionamento, em níveis de trabalho, né, de profissão, de dinheiro, né, de sonho, principalmente de sonho. Quantas pessoas já pararam de sonhar? É de você acreditar que você pode chegar lá, né? As nossas crenças, dependendo das crenças, né? Não vou dizer as nossas, não. Muitas pessoas têm crenças que simplesmente é um limitador, que fala só que você não pode, que isso não é para você. Então, quando você muda o mindset, sua vida muda. Um outro livro que eu quero propor é o da Disney, né? Os Segredos do Sucesso da mais poderosa empresa de diversão do mundo, que é onde você vai entender os detalhes da excelência, né? O que torna as pessoas, os trabalhos, as empresas diferentes, né? Que entra a ideia do marketing de diferenciação. O que te faz único? O que te faz especial? Qual é o seu diferencial em relação aos outros profissionais? Entende? E quero trazer aqui também o Efeito Sombra, do Deepak Chopra, que é um livro simplesmente sensacional, que fala, que trabalha exatamente a questão da luz e sombra em nós, né? Da gente olhar para dentro e ver como é que a gente funciona, o quanto que a gente foge, muitas vezes, né? Que a gente nega aquilo que vem que acaba que é o que vai fazer com que a gente sucumba, porque tudo que eu nego me subordina. E quando você entende que não dá mais, se você quer crescer, não dá mais para você continuar colocando as coisas debaixo do tapete, que é preciso olhar, né, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, e querer ver, porque é só assim que você põe luz e que você começa a lidar com as suas sombras, com os desafios da sua vida. E quando você começa a enfrentá-los, você percebe que eles não são tão gigantescos assim, que eles não são tão fantasmagóricos assim. Porém, à medida em que você nega, ele cresce na sua vida e acaba te dominando, e na maioria das vezes, da pior maneira possível, nos piores momentos possíveis, e que acaba te expondo, né? Expondo, escancarando aquilo que você passou uma vida inteira tentando esconder de você e do mundo. E se der tempo, né, ou talvez dentro dessa lista toda que nós estamos vendo, o homem mais rico da Babilônia, que fala também de criação de riqueza, de mentalidade, de prosperidade e de abundância. Quando você abre o seu leque, quando você muda o seu mindset para prosperidade, e é tudo assim, gente, não é essa coisa financista, não, né? É a questão de você se abrir para o merecimento, para o eu posso, eu sou capaz, eu mereço,
né? Isso é a chave de todas as coisas, de todas as nossas conquistas. Então, é preciso virar essa chavinha. Então, eu acredito que através desse arsenal aqui que eu trouxe, nós vamos sair, né, finalizar, né, o nosso próximo. Nós estamos aqui em junho, né? Até junho do ano que vem, nós já vamos ter avançado muito, né? Em termos de maturidade, em termos de mudança de consciência, de aplicabilidade, né, daquilo na nossa vida. E o que é muito importante a gente pensar é que a maior parte dos problemas que as pessoas vivem são muito comuns, né? Muitas vezes você não dá conta de lidar com você, com baixa autoestima, com insegurança, né? Você tem uma comunicação agressiva, muitas vezes falta de dinheiro, mentalidade financeira, né? Você às vezes faz dinheiro, mas perde, às vezes você não consegue fazer dinheiro, o não acreditar em si a ponto de se vender como profissional, né? A se vender como pessoa para criar conexões. Então, tudo isso são questões que nos impedem de viver, né, a plenitude da nossa vida, a plenitude nos nossos relacionamentos, que é o que vai gerar, em última instância, a riqueza da vida, né? Que vai nos nutrir, entender que a gente precisa de ter propósito em tudo que a gente faz, ter intenção, colocar nossa energia nas coisas, estar presente na vida. E através desses livros, eu tenho certeza, né? Nós vamos nos transformar, nós vamos ser outras pessoas com outros resultados de vida afetiva, financeira, profissional, né, espiritual, até o ano que vem. Então, esse é o meu convite para vocês. A assinatura são 12 parcelas de R$ 49,70, né? Então, vai ser uma média de R$ 12 por encontro para estar aqui. Então, o valor à vista é R$ 497 para um ano de estudo, né? Ou você pode pagar esse valor à vista, ou pode pagar de 12 vezes de R$ 49,70. Aqui nós já temos algumas pessoas assinantes e eu quero convidar vocês a integrar esse grupo, né? Ou seja, por um valor simbólico, você vai estar nessa egrégora de pessoas que está estudando, né? E vai estar o quê? Se estimulando, né? Semanalmente com conteúdo denso e com um trabalho que vai te tocar no sentido de te gerar reflexões. Uma coisa que o Paulo Vieira fala, que eu acho muito importante, não é que as pessoas não dão conta de alcançar os seus objetivos, elas só não estão recebendo os estímulos certos. Né? Vocês já notaram, quando você senta perto de alguém que te traz um tanto de ideia, que te coloca assim, como se as coisas fossem possíveis de realizar, né? Te traz esse ânimo, e não só de motivação, não, mas te mostra que existem tantos caminhos. Por que você está parada? Aí você fala assim, gente, é mesmo? Você sai dali energizada, você sai dali cheia de ideias, você sai dali com propósito firme. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Uma vez por semana, te colocar de volta para o eixo, né? Se por acaso você tiver saído, olha, foca no que é importante, foca no que é importante, olha para a sua vida e vê se você está alinhado com seus objetivos, se você está agindo na direção dos seus objetivos. E é muito importante esse realinhamento para que a gente possa andar em linha reta, ao invés de ficar desviando e atrasando a nossa jornada. Então, eu queria abrir aqui para comentários, se vocês acharam, né, que é uma ideia legal, que faz sentido para vocês, se vocês têm dúvidas, né, se vocês têm interesse, eu vou colocar o link no grupo, né, para vocês fazerem a assinatura. Então, eu quero convidar vocês a fazerem essa assinatura, a consultarem o link, lá tem todas as informações sobre como vai funcionar, todos os estudos, né? E aí o importante eu criei
a assinatura, ela está, quando você faz a assinatura, você recebe o link com o login e a senha, né? Você vai cadastrar numa plataforma e todos os nossos estudos vão sendo colocados nessa plataforma, de forma que você vai ter acesso por um ano a todos os vídeos de todos os estudos. Se você quiser voltar, rever, ver, né? Você vai ter acesso a isso, porque vai estar tudo ali na plataforma disponível para você. Então, nós vamos ir formando uma grande biblioteca, né, de estudos, onde a cada ano nós vamos aumentar novos livros, colher os interesses. Quem estiver entrando agora vai fazer parte da curadoria, né, do estudo dos livros que nós vamos estudar, nós vamos trazer, né, linhas de interesse para votar. Então, o meu convite é esse, agora eu abro a palavra para vocês manifestarem o que vocês acharam, se vocês têm dúvida. Dani, bom dia, Dani. Bom dia, Vânia. Aqui, eu queria só falar a questão do livro, você estava comentando aí, sobre a questão da experiência, né? Que hoje, para as empresas, está voltado muito essa questão da experiência do cliente para tornar a pessoa preferir a sua marca, né? Então, assim, eu queria que você me explicasse, assim, como é que você pode, a cada momento, criando essa experiência com o cliente em relação a isso, se as pessoas elas não estão, como você falou, elas esqueceram de brincar. Você acha que o papel da empresa justamente é isso? Fazer voltar a esse momento para poder criar a experiência? Como é que é isso em relação à empresa? Olha, o que muitas empresas têm feito hoje, né, em relação ao brincar, é criar um espaço criativo, né, de não tanta pressão. Por exemplo, o que as empresas, isso começou, né, a Google, Yahoo, e muitas outras foram seguindo. Então, o que elas fazem hoje? Tem colocado um espaço onde tem bebolim, onde tem sinuca, né? Eu dei palestra numa empresa aqui no Jardim Canadá, que me surpreendeu muito, num laboratório, em que eles criaram, a empresa era nova, eles construíram o prédio e tinha um espaço de descansar depois do almoço, né? Então ele conta, nós vamos ver o dormir no próximo encontro. Tinha espaço de dormir, tinha espaço de meditação, uma salinha pequena, tinha espaço para sinuca, bebolim, tinha, não sei se é bebolim ou pebolim, tinha um salão de beleza, gente, lá dentro, cheio de esmalte, de tudo, lá dentro da empresa. Então, o que é isso? É você criar um espaço para você fazer nada dentro da empresa, para você poder se reenergizar, né? Sair do estresse, ficar relaxado ali e, de repente, brincando, rindo com quem está jogando com você ou jogando conversa fora, as ideias possam surgir, você possa se reenergizar, ou às vezes você tira ali 20 minutos fazendo isso e volta completamente reenergizado para o trabalho. Então, ele vai se tornar muito mais produtivo, né? Depois de você ter feito, ter relaxado. E, além disso, sentir, né, o quanto que você está sendo valorizado ali. Muitas vezes, na própria hora do almoço, em vez de você ficar ali ocioso, sem ter lugar de ficar, porque a maioria das empresas é assim, né? Você não tem lugar, é uma hora, você não fica uma hora almoçando, você almoça, e ainda mais uma empresa que está isolada, né, que você não tem um banco, um comércio ali perto, que às vezes você se distrai ali, ou faz uma academia, você tem o quê? Tem algo que ela te oferece para o seu bem-estar, né, e para você interagir com outras pessoas, rir, né, relaxar, é mais nesse sentido. Então, você pode criar essas oportunidades e talvez até inovar nessa área, né, para poder trazer esse ócio criativo. A ideia é essa, é você trazer um espaço para o ócio criativo, não fazer nada, ou seja,
estar brincando e não estar, ao invés de estar produzindo. Entendi. Até Esclareci mesmo o cantinho da leitura, né? Também. também uma biblioteca, né, onde você pode, ou um espaço, né, assim, de sofá, um sofá, umas colchonetes, que é legal. Muitas pessoas querem dar uma cochilada depois do almoço, e isso é maravilhoso, porque reenergiza. 20 minutos de sono, gente, no meio do dia, isso te dá uma energia gigante, muito Sim. bom. Tá bom. É isso que eu queria saber. Obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Quer comentar? Quer perguntar? Não? Então, Mônica? Eu quero. Por exemplo, o livro, né? Comunicação não violenta. Vai ser durante um mês, mais ou menos, esse livro, e você vai dizer, ó, primeira aula, vamos falar do capítulo 1, 2 e 3, vamos supor. Aí a gente lê em casa para chegar na aula também para poder interagir. Seria assim? Você vai avisar quais são os capítulos Sim, trabalhados naquela aula? eu posso avisar. Na verdade, o que eu faço? Eu sempre vou indo na sequência, né? Então, se você for ler, a gente... Mas eu posso avisar, porque aí a pessoa já prepara, né? A gente pode fazer assim. Nesse livro mesmo, né? A gente está aqui no capítulo... Vamos entrar no capítulo 8, né? Na próximo encontro, nós vamos falar do 8, do 9 e do 10. Então, eu acredito que mais 2 encontros nós vamos finalizar esse livro. E aí eu vou avisando para a gente estar junto, interagindo, né? E uma coisa muito, já vou te dar a palavra, uma coisa muito importante, gente, é a gente pensar que às vezes a gente passa um ano inteiro sem ler 3 livros. Quando você tem um grupo que está junto com você e que você tem um objetivo a cumprir, né? Lógico, nós vamos ficar igual um louco, passar, né? Não ler direito para cumprir tudo, mas a ideia é que a gente consiga ler um livro por mês ou um livro a cada 1 mês e meio, né? Quando for maior, porque é isso, a gente precisa de aprender, a gente precisa de expandir, sabe? A gente precisa de crescer. A vida nos convida a crescer, está na hora de despertar, sair do sono, né, do sonambulismo e se apropriar da vida para fazer ela acontecer. E a gente faz isso como? Através do conhecimento. Tudo, a cada vez que você conhece e aplica, você nunca mais volta a ser a pessoa que você era antes, né? Mas eu posso sim, vamos combinar isso, eu vou avisando a cada encontro, próximo encontro é aula, vai ser capítulo tal e tal e tal. Oi, Vânia. Deixa eu te perguntar uma dúvida. Para questão de aprendizado, é bom a gente ler o capítulo antes ou você explica e depois a gente lê? Como é que você acha que é melhor para assimilar? Olha, é muito bom ler antes, sabe? Tá. Por quê? Porque aí você já leu, teve a sua percepção, aí você vem ouve né, muitas vezes com uma outra perspectiva, aquilo vem sendo um reforço, e você ainda interage, você pergunta, né? Ou você coloca, não é nem perguntar só, porque todos nós podemos contribuir, devemos contribuir, porque cada um tem uma percepção, e aí você vai, mas eu entendi assim, eu achei isso aqui interessante, que você não falou, então eu acho que fica muito mais rico ler antes, e aí você também vai consolidando aquilo que você conseguiu ler. Obviamente, se um dia ou outro não der, você vai ler depois, mas eu recomendo muito, até mesmo para ver o quão rico é o nosso estudo, porque ele amplia muito mais o leque do que você leu. Aí você pode escrever qual capítulo que a gente vai estudar nos próximos, sempre assim, para a gente se preparar? E também outra coisa. Com antecedência, né? Isso que a Mônica está falando, eu vou escrever lá também no grupo. E passa por escrito também a sequência dos livros, porque tem livro que a gente não tem, né? Sim, entendeu? Mas eu posso pôr, tipo assim, os 2 seguintes. Isso. Porque pode ser que, vamos supor que surja um livro sensacional. Aí eu quero propor uma coisa nova. Gente, saiu isso aqui,
Tá super bem falado, vamos, entendeu? Pelo menos o próximo. Tá, Pelo menos o não. próximo para poder comprar. Entendeu? Tá, eu vou colocar lá. Então, gente, venham fazer parte desse grupo e convidem pessoas também para estar conosco, sabe? Eu estou com um projeto de iniciar um clube do livro numa empresa e para ativar os colaboradores mesmo, eles terem ali toda semana uma ampliação, lógico, de temas pertinentes, né, ao âmbito empresarial, comportamental, mas assim, é algo maravilhoso, porque você cresce com isso, você reflete, você muda, você sai, naquela semana você se ativa para ter um olhar diferente, até chegar no outro encontro, para você se reabastecer, e assim a gente vai dando sequência. Alguém mais quer falar? Gente, então, olha, eu quero combinar com vocês, então eu vou deixar o link lá para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar, e a gente vai se falando. Então, eu espero vocês aqui na próxima terça-feira, com a assinatura feita e com essa vontade de crescer e contribuir, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau, obrigada pela presença. Deixa eu parar aqui a gravação.